Irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Vire para o seu irmão e fala assim: que bom que você veio para a casa do Senhor. Vire para o outro lado e fala a mesma coisa: que bom te ver aqui. Maravilha, né? Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Nós vamos ler dois textos essa noite, dois textos da palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, abra por gentileza esse hino. Obrigado, minha pastora. Esse hino que foi entoado agora por último, esse hino aí, ele mexe comigo, viu? Que hino maravilhoso. Todas as vezes que eu escuto, algo acontece. Maravilha de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Abra por gentileza. Nós vamos ler dois textos nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem ainda não encontrou, diga: espera mais um pouco. Espere mais um pouco. Todos acharam, então. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vamos ler o 53 e 54. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Agora abra, voltando um pouquinho, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 ao 15. 1 Coríntios capítulo 3. Vamos ler do versículo 11 ao versículo 15. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 ao versículo 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amém? Irmãos, pelos textos que li, os irmãos já sabem que será uma palavra no campo escatológico, né, meu pastor Cristiano? Pastor Cristiano é o autor da nossa nova revista, e hoje foi lecionada a lição número 2. Eu não estava aqui presente na igreja, mas eu pude ouvir lá no meu trabalho. E nós estamos estudando sobre o milênio, e será mais um quadrimestre abençoado na presença do Senhor. Então você não pode perder nenhum estudo, todas as sextas e domingo, porque sextas-feiras, o pastor Gedeon Júnior, ou pastor Cristiano, ou outro pastor, estará aprofundando o assunto. Então hoje eu quero trazer um assunto escatológico. Eu quero falar sobre dois temas, mas é claro, bem superficial, porque o tempo não permite. Eu quero falar sobre o arrebatamento da igreja e o tribunal de Cristo, ou julgamento dos salvos. Como eu disse, o tempo não permite aprofundar. Mas todos nós conhecemos e todos nós sabemos que o Senhor Jesus voltará. Quem crê que Jesus voltará, levante a mão para o céu e dê um glória a Deus bem alto. Jesus vai voltar, isso é um fato. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Foi feita uma revista aqui
Será que nós somos a geração do arrebatamento? Porque, irmãos, os sinais estão aí. A todo instante nós vemos que os sinais estão se aproximando. Nós estamos chegando realmente ao fim. O Senhor vai arrebatar a sua igreja. Todos nós que estamos aqui iremos ir para o céu. Pelo menos eu creio assim. Eu estou profetizando, porque nós sabemos, irmãos, que alguns vão ficar. Mas deixa eu profetizar que todos vão subir, que todos irão para a glória, que todos nós estaremos morando com o Senhor eternamente. Alguns, inclusive, alguns de nós, poderemos, inclusive, não passar pela morte. Se o Senhor soar a trombeta hoje, por exemplo, os preparados vão ser arrebatados. E a Bíblia diz que os mortos vão ressuscitar. Então todos nós que estamos aqui passaremos por essa experiência. E nós temos que almejar a volta do Senhor. Nós temos que almejar a vinda de Cristo. Nós temos que simplesmente ficar dizendo a todo momento: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E nós temos que nos preparar para a vinda do Senhor. É interessante que a Bíblia fala da segunda vinda de Jesus 8 vezes mais do que fala da primeira. São mais ou menos 1.800 referências, onde diz, versículos bíblicos dizendo que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Isso é um fato. A palavra do Senhor diz que nós vemos aqui no texto que a trombeta soará. Haverá a última trombeta. Eu lembro de uma peça que foi feita aqui na igreja há muitos anos. Pastor Elias deve lembrar, a última trombeta. Lembra, pastor Elias? Lembra, pastor Ivan, irmã Nonata? Quem lembra aqui a peça A Última Trombeta? Levante a mão para que eu possa ver. Foi apresentada aqui na igreja, no antigo templo. O templo aqui antigo. Poucas pessoas, mas foi feito aqui a peça A Última Trombeta. 3 meses de Jesuá. Era feito os ensaios. E foi feita uma peça. E essa peça trazia um certo impacto. As pessoas ficavam impactadas com tanta verdade naquela peça A Última Trombeta. Eu peguei aquela peça e reproduzi na Assembleia de Deus. E ali nós ganhamos algumas almas para Jesus. Entre elas, a evangelista Elidiane Grace Santana do Monte Ramos. E aí ela aceitou a Jesus. Apresentamos a peça lá na Santa Maria, na Assembleia de Deus. E naquela peça ela foi à frente, entregou a vida ao Senhor, porque aquela peça fala do arrebatamento da igreja, aquela peça fala da última trombeta, e nós sabemos que essa trombeta vai soar. Essa trombeta que vai soar é a trombeta que convoca a igreja, é a trombeta de Deus, como está em 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, enquanto a 7ª trombeta, no Apocalipse, como os muitos dizem, é a trombeta que o anjo toca. Então essa trombeta de Deus não é a trombeta lá de Apocalipse capítulo 11, como está lá, 11 versículo 15, onde haverá a 7ª trombeta, o terceiro ai. São trombetas diferentes. Aqui é a trombeta de Deus. Essa trombeta de Deus um dia vai soar. Essa trombeta de Deus pode soar daqui a 1 minuto, daqui a 2, daqui a 3, daqui a 10 anos, a 15 anos, daqui a 1 hora. Ninguém sabe. Mas quem estiver preparado com Deus vai conseguir ouvir o som dessa trombeta. E a Bíblia diz que seremos arrebatados. A Bíblia diz, irmãos, em Apocalipse 21, versículo 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Não importa como é que está a sua luta hoje, talvez os seus olhos hoje mesmo derramaram muitas lágrimas, mas haverá um dia que tudo isso vai passar. A Bíblia diz que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá pranto, não haverá clamor, não haverá dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A Bíblia diz em Mateus 24:44,
Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então vai ser um momento, pastor Iraci, que ninguém pensa, talvez ninguém imagina, e haverá um momento do arrebatamento da igreja. E nós ainda temos chance de arrumar a nossa vida, e quando a trombeta soar, estaremos com o Senhor eternamente. Existe aqui o momento exato de nós cuidarmos da nossa vida. Em 1 Tessalonicenses 4,17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Não é só esta vida, não é apenas o Gama, Brasília, Brasil, não é apenas o trabalho, o ir e vir, não é apenas a faculdade, não é apenas, é muito mais do que isso, é algo muito além. Existe uma morada para nós. A Bíblia diz: não se turbe o vosso coração, um texto conhecido. Não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também em Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Mas eis que vou para o meu pai, preparar-vos um lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. A Bíblia diz que estarão dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Em Lucas 17:34 diz: digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, uma será tomada e outro será deixado. Então, dois, um sobe, outro fica. É para mostrar que nem todos vão subir, nem todos vão encontrar, nem todos vão ouvir o soar da trombeta. A Bíblia diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. A trombeta vai soar. Cadê o som? A trombeta vai soar. A trombeta vai soar. E quando a trombeta soar, os mortos vão ressuscitar primeiro. Os mortos vão ressuscitar primeiro. E os vivos serão transformados. Num abrir e fechar de olhos. Eu não sei se o som vai ser esse, mas a trombeta vai soar. E a trombeta soando, os mortos vão ressuscitar. Numa hora dessa, pastor Gedeon já ressuscitou, a minha mãe já ressuscitou, meu primo já ressuscitou, meu tio, minha avó, meu avô já ressuscitou, Jeremias, que Deus levou, já ressuscitou. A trombeta está soando. Os mortos estão sendo ressuscitados. O mar está dando conta dos seus mortos. A terra está dando conta dos seus mortos. Quem está vivo, se ouvir o som da trombeta, vai ser levado. Pode deixar, aumenta. Quem está vivo vai ouvir o som da trombeta e vai subir. Piloto do avião, se tiver com Deus, o piloto sobe, o avião cai. O caminhoneiro já foi embora. Cadê o motorista? Já subiu. E aí, meu irmão, pode ser hoje esse som. Esse som pode ser hoje. Esse som pode ser hoje. Esse som pode ser hoje. E quando eu ouvir esse som, eu já não vou estar aqui. Eu serei arrebatado, corpo transformado, os mortos ressuscitados, e estaremos com o Senhor eternamente. Quem quer ouvir esse som, levante a mão e dê uma glória a Deus. Esse som vai acontecer. Esse som é real. A última trombeta vai soar e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Muito obrigado, Jojo. Quem ouviu o som, sobe. Quem não ouviu o som, fica. Aí é o que o pastor Cristiano pregou esta manhã. Estarão na grande tribulação. 7 anos de tribulação. 3 anos e meio, um período, os outros 3 anos e meio. E vai ser proibido falar de Jesus como ele falou esta manhã.
Não vai ter mais culto, não terá mais graça, não terá mais igreja. E quem falar de Jesus vai ser o quê, pastor Cristiano? Degolado. E a escolha é minha essa noite. Ou eu fico para a grande tribulação, ou eu escuto o som da trombeta e vou morar com o Senhor eternamente. Quando isso acontecer, já nos ares ou no céu, haverá um grande tribunal. E esse tribunal é o tribunal de Cristo. Eu não estou falando do juízo final. Eu estou falando do tribunal de Cristo, que em grego se chama bema, grego bema. É o lugar onde os crentes em Jesus serão recompensados pelas suas obras. A trombeta soou, o povo subiu, os mortos ressuscitaram, a igreja foi transformada em um corpo incorruptível e estão agora nos ares. E ali vai acontecer um grande tribunal. Não haverá mais condenação. Quem subiu, subiu. E nesse tribunal o Senhor vai entregar as coroas, os galardões. Mas nesse tribunal, alguns não vão receber nada. Mas pelo menos já foram salvos. Eles não vão voltar. Mas haverá os galardões. Tudo que o Caio faz aqui está sendo julgado por Deus. Tudo que a pastora Vera faz aqui está sendo julgado por Deus. Deus está julgando todas as coisas. E lá no céu, nos ares, acontecerá esse grande tribunal. E haverá a entrega dos galardões. Não é para salvação ou condenação, é para entrega de galardões. A Bíblia diz em João 5,24: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E aí haverá no céu esse grande tribunal, que é uma exclusividade para os salvos. Você subiu? Então você participará desse tribunal. E esse tribunal, lá em Romanos 14, 10, 12 diz: pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós nos dará conta de si mesmo a Deus. Ah, eu fui salvo, mas você dará conta de si mesmo a Deus. Eu já estou no céu, mas você dará conta dos seus atos a Deus. Eu já estou aqui no céu, nos ares, já estou salvo, não vou poder mais voltar, não sou mais condenado, mas não importa, teremos que dar conta a Deus. E nesse tribunal, ele é o próprio juiz. É ele que vai entregar a coroa, meu querido Rafael, ele que vai entregar a coroa para cada um. Eu vi uma cena muito linda que a minha esposa me mostrou sábado. Qual foi a cena? O Emanuel fez aniversário. E o Emanuel, filho do Gil, filho da Liz, fez aniversário. E ele convidou os amigos para uma partida de futebol. Uma partida de futebol, e ali ele comemorou o seu aniversário com os amigos. A minha filha foi, o André foi, Benjamin, Filipe, o Enzo, e os amigos do Emanuel estavam ali. E uma cena que me chamou a atenção é que no final, ele pegou uma medalha, se direcionou aos amiguinhos, aos convidados, e entregou uma medalha para cada um. Chegou ali no André, entregou a medalha para o André. Chegou ali na Eloá, entregou a medalha para a Eloá. Chegou ali, entregou a medalha para o Benjamin, para o Felipe, todo mundo sério, ali em posição. E quando chegou o Emanuel com a medalha, o André abaixou, ele colocou a medalha. Quando cheguei em casa, o André falou: pai, olha o que eu ganhei, pai. Uma medalha do Emanuel. O Senhor vai estar ali com a coroa. E ele vai entregar, ou não, para mim e para você. Alguns vão receber, outros não irão receber. E aí a Bíblia diz, irmãos, que o próprio juiz estará nesse tribunal. E nesse tribunal serão avaliadas as motivações do coração.
Portanto, não julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Deus naquele dia vai julgar, vai olhar o meu coração, mas pastor, eu já estou no céu. E Deus vai ver isso? Vai. E eu vou mostrar nessa noite. Ele vai ver a fidelidade no chamado. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Ele vai analisar, pastor Adriana, se as obras foram feitas com amor, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então ele vai julgar, ele vai olhar o que está no meu coração, o que houve no meu coração. Então o texto que eu li, o segundo texto, fala de 6 materiais que o Senhor Jesus, que Deus vai julgar naquele tribunal. As minhas obras vão ter que passar pelo fogo, e as minhas obras vão ter que ser testadas como ouro, como prata, como pedras preciosas, como madeira, como feno e como palha. E ali diante do Senhor, essas minhas obras que eu fiz aqui na terra, as obras que eu realizei diante do Senhor, aqui diante de Deus, vai ser testada no fogo. E as minhas obras vão ser avaliadas, se vai ser como fogo, como ouro, como prata, como pedras preciosas, como madeira, feno e palha. E aí, queridos, é onde vai ter a entrega dos galardões. E aí eu não vou entrar na questão se haverá ou não tristeza nesse tribunal. Eu não vou entrar aqui em questão se vai haver ou não choro nesse tribunal. Muito obrigado, minha linda. Obrigado. Então haverá esse tribunal. E aí, o que vai acontecer? Ouro, obras que foram feitas exclusivamente para a glória de Deus. As minhas obras foram feitas exclusivamente para a glória de Deus, então ela vai passar pelo fogo. A Bíblia diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, você está aqui essa noite, você que tocou na banda, você que tocou no louvor, você que cantou aqui essa noite, eu que estou pregando, você que está no estacionamento cuidando dos carros de estacionamento, você que está em qualquer local na igreja, no som, onde você estiver aqui essa noite, Deus está olhando. E Deus está vendo se o que eu estou fazendo é para a glória de Deus, exclusivamente para a glória de Deus. E estas obras hoje aqui vai ser provada lá. Se foi para a glória de Deus, ela vai passar pelo fogo. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E nós estamos fazendo para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glorificação de Deus ou é para a minha própria glorificação? É para servir a Deus? A disposição é para Deus? Os meus talentos que eu recebi do Senhor são para Deus? Isso vai ser provado naquele dia. Deixa eu recapitular. A igreja está lá nos ares. A igreja acabou de ser arrebatada, ouviu o som da trombeta. Agora está ali, ó. Cada um com as suas obras está passando pelo fogo. Ouro. Alguns passaram pelo ouro, outros não. Algumas obras não passaram no teste, mas ainda tem a prata. A prata são as obras que foram realizadas exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Não foram obras movidas por convicções humanas, foi para o nome de Jesus, foi para glorificar o nome do Senhor.
Esse hino que nós cantamos aqui, que eu falei que mexe muito comigo, é para a glória do Senhor. Seu nome é maior, seu nome é poderoso, seu nome é tremendo. Tudo que eu faço é para engrandecer o nome do Senhor. É a fé no nome do Senhor. Ou seja, eu vou orar, orando a Deus com fé, mas em nome de quem? Eu vou orar a Deus com fé, mas pedindo a graça de quem? Quando eu oro com fé e falo em nome de Jesus, eu peço a cura em nome de Jesus, eu expulso esse demônio em nome de Jesus, eu faço essa determinada obra, mas em nome de Jesus. Se essas obras estão sendo em nome de Jesus, elas estão sendo avaliadas. Essas são as obras de prata. Expulsarão demônios em nome de Jesus. E em nome de Jesus, não em meu nome, é no nome poderoso de Jesus. E quando você faz em nome de Jesus, Ele que conhece o meu e o seu coração, essas obras estão sendo guardadas diante de Deus. E Ele fala, foi feito em meu nome, realizou em meu nome, fez a obra em meu nome, e o meu nome na vida dele foi glorificado e exaltado. Aí nós temos pedras preciosas. Alguns não passaram pela prata. Alguns não passaram pelo ouro. E aí vem as pedras preciosas. Obras realizadas pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, envolvidas na ação do Espírito Santo. A Bíblia diz, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Tito 3,5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, dependência total do Espírito Santo de Deus. A irmã Rosana veio aqui no Dia das Mães, pegou o microfone e falou assim, irmãos, eu estou muito nervosa, eu fico nervosa quando eu subo aqui, e eu fico muito nervosa. Dependência do Espírito Santo de Deus. Pastor Gedeon, com toda a experiência que ele tinha, ele falava que subia aqui muitas das vezes nervoso, porque depende do Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui suando, a boca seca, nervoso, porque nós temos que depender do Espírito Santo de Deus. Nós não falamos nada, nós não somos ninguém. Quem faz tudo por nós é o Espírito Santo de Deus. É Ele que trabalha, é Ele que age, é Ele que faz, é Ele que realiza todas as coisas. Então, queridos, essas obras vão ser analisadas por esses materiais: ouro, prata, pedras preciosas. Aí nós temos agora um terceiro item, o quarto item, que é madeira. Essas obras feitas por si mesmas, obras que qualquer um pode fazer, independente de ser para Deus, para o nome de Jesus ou do Espírito Santo. Ou seja, eu que vou realizar, eu que vou fazer, eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou fazer a obra de Deus. Eu não dependo de ninguém, eu não dependo do Espírito Santo, eu não dependo de Jesus, eu não dependo de obra nenhuma, eu dependo apenas da minha intelectualidade. Eu sou um ser inteligente, então por ser inteligente, eu vou ali, eu vou fazer e vai acontecer, porque eu me garanto, eu sei o QI que eu tenho, eu sei a capacidade que eu tenho, por isso eu vou fazer e eu vou realizar. Estas obras vão ser testadas. Se ouro não passou pelo fogo, se prata não passou pelo fogo, se de alguns pedras preciosas não passaram pelo fogo, imagine madeira. Aí vem as obras de feno, obras que são aparentes, sem consistência, que não resiste de forma alguma ao fogo, é seca,
é uma erva. Feno, irmãos, é uma planta ceivada e seca como forragem. Então é aquele negócio, ó. Começa uma coisa, não termina, aí vai para um projeto, não finaliza, não prossegue. São as obras de feno. E por último, as obras de palha. Obras que não resistem a nada, que pode ser queimada ou apodrece diante da chuva. Não resiste ao vento, ao fogo, ao tempo. São pessoas que não têm constância nenhuma. Hoje está aqui, amanhã está ali, depois de amanhã está lá do outro lado. Hoje está aqui no ministério, amanhã está em outro ministério. Hoje está glorificando a Deus no lugar, amanhã está em outro. Fica pulando de galho em galho, igreja em igreja, ministério em ministério. Não tem constância. Essas são as obras de feno. Agora olha para mim em nome de Jesus. As minhas obras vão ter que passar pelo fogo. Deus vai ver se em mim há obras de ouro. Deus vai ver se em mim há obras de prata. Deus vai ver se em mim há obras de pedras preciosas. Se em mim há obras de madeira, de feno ou de palha. Aí o que vai acontecer, pastor Heber? Ele virá com as coroas. Aquele que passou pelo ouro, aqueles que passaram pela prata, as obras da prata foram aprovadas, as obras das pedras preciosas foram aprovadas, receberemos as coroas. Pelo menos 5 coroas a Bíblia fala. A coroa da vida. Coroas da vida, coroa da vida. Tiago 1,12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Coroa da vida fala de perseverar sob provações. E muitos de nós, irmão Alex, olhamos e falamos assim, como aquele irmão sofre, como aquele irmão passa por lutas, como aquele irmão passa por provações. Você observa, aquele irmão passa por tanta dificuldade na casa, no lar, na família. Ele é provado a todo instante, a todo momento. Ele está sendo provado aqui. Mas há uma coroa que espera para ele lá no céu, que é a coroa da vida, que é a coroa daqueles que perseveravam sobre provações. E é por isso que eu não posso olhar e nem julgar e falar que o irmão está passando por determinada prova porque está em pecado. Porque a primeira coisa que nós falamos, o irmão está passando por essa prova, evangelista Érica, é porque está em pecado, é porque errou, é porque fez e merece passar por isso. E muitas das vezes tem nada a ver com isso. Às vezes é como Jó, que era um homem íntegro, reto, santo e que se desviava do mal. Então tanta provação, tanta luta, tanta angústia, tanto sofrimento. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus, tem vida no altar, é um homem de oração, é um homem que clama ao Senhor, busca a Deus, mas passa por lutas, por provações. Às vezes por exemplo, eu participei de um curso, e o professor chegava no curso exausto, cansado, e ele falava, vou dar aula aqui, mas só misericórdia, porque estava com um filho especial em sua casa, passando por uma luta terrível com a esposa, com o filho, e essa luta desde quando o filho nasceu, e passava por essa luta, por essa provação. Um filho especial, enfermo, acamado. Eu tenho uma prima com 38 anos de idade, uma prima com 38 anos de idade, com mentalidade de uma criança de 4, 5, 6 anos, 7 anos. E as minhas primas cuidam dela ali, a vida inteira. Imagine, 38 anos, lutas, dificuldade, provação, batalha, tentação, uma prova muito grande. E a Bíblia fala, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, e qual o Senhor tem prometido aos que amam. Tem a coroa da justiça. 2 Timóteo 4,8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda.
E aí aqueles que estão almejando a vinda do Senhor, que falam assim: Senhor, volta hoje. Senhor, volta hoje. Senhor, estou aqui preparado. É só ouvir o som da trombeta, eu estou preparado para subir. Volta hoje, Jesus. Tem uma coroa para você preparada no céu. Você que almeja a vinda do Senhor. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Ou você fala assim: deixa eu terminar minha faculdade primeiro, aí depois tu pode voltar a Jesus. Deixa eu casar primeiro, não volta antes de eu casar não, pelo amor de Deus. Deixa eu casar primeiro, deixa eu experimentar essa coisa boa da vida, que é o casamento. Não volta agora não, Jesus, só volta depois. Senhor, volta depois que eu ver meu filho crescer, meu filho bem, volta depois que eu ver tudo certinho, meu filho estabelecido. Não, tem gente que não faz assim. Tem gente que fala assim: Senhor, eu acordei, pode voltar agora, Jesus. Volta agora, que eu estou preparado para subir contigo. Haverá uma coroa de justiça para essa pessoa. Haverá um outro tipo de coroa, que a Bíblia fala, que é a coroa incorruptível. 1 Coríntios 9:25, e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançarem uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Ou seja, aqueles que vivem com disciplina. Aqueles que vivem com disciplina, que ora a Deus, tem uma vida regular de oração, leitura da palavra, que clama ao Senhor, busca a Deus em todo momento, a todo instante. Haverá uma coroa incorruptível para esse grupo de pessoas. E aqui na igreja, irmão, não tem desculpa lá diante de Deus. Senhor, eu não orava lá na igreja, Senhor, porque não tinha tempo. Não, não tem essa conversa. Não tem essa desculpa. Porque a oração das primícias, 6 às 7 da manhã. Ah, mas eu não posso ir de 6 às 7. A liderança vem tranquilo. Vamos fazer uma de 3 às 4 da tarde. Que é a segunda semana. 3 às 4 da tarde. Ah, mas eu não consigo vir nem de manhã e nem à tarde. Então, beleza, amanhã vai começar da noite. De 8 às 9 da noite. Escolhe. Amanhã dá para você? À tarde dá para você? Não dá não? À noite dá? Bíblia. Aí é que não tem desculpa mesmo. Chega no teu zap, é todo dia. Eu que coloco. Todo dia, sem furar um dia, está lá o banner da leitura da Bíblia. Ah, mas é leitura da Bíblia. Ah, mas eu quero ouvir o comentário. Tem lá o comentário, irmãos. Eu também que coloco o comentário lá para você ouvir. Amém? Você vai ouvir o Salmo de número 48. 48 ou 49? 48. Amanhã, cedo vai chegar lá, o Salmo de número 48. O Novo Testamento já foi comentado inteiro, não vai ter desculpa. Então, haverá uma coroa para quem tem constância, para quem ora, canta e busca a Deus. Mas espera aí, mas pastor, está muito confuso, pastor. Mas está no céu. Foi arrebatado, foi. Conseguiu ouvir o som da trombeta, foi arrebatado. Agora eu estou falando de prêmio, estou falando de galardão, estou falando de coroa. Alguns vão receber, outros não. E aí, queridos, tem mais uma coroa, a coroa de glória. 1 Pedro 5,4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Sabe para quem são essas coroa da glória? Aos pastores fiéis, aos obreiros, aos diáconos, às diaconisas, pessoas que fazem com amor, com graça. Quando Deus levar o pastor, profetizando, quando Deus levar o Moisés, tomara que seja daqui a 100 e tantos anos, Jesus não voltar, esse trabalho que ele faz aí, na frente aqui, juntamente com todos os obreiros, Caleb, Gilzinho, aqui, esse trabalho que é feito aqui no estacionamento, está tudo sendo visualizado por Deus. E lá vai ter uma coroa pelo trabalho que fez na diaconia da igreja.
As irmãs cuidam da Santa Ceia com amor, pão, vinho e cálice e aquela coisa toda, que arruma a mesa. A pastora que me trouxe bem aqui essa água. Tudo está sendo visto. E aí não adianta vir aqui querer fazer por obrigação, porque tudo está sendo visto. E haverá coroa de alegria, porque qual é a nossa esperança? Ou gozo ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Coroa de alegria. 1 Tessalonicenses 2,19. Aos ganhadores de almas. Aos ganhadores de almas. Você ganha alma para Jesus? Aquele irmãozinho que sobe lá dentro do ônibus e abre a Bíblia lá no meio de todo mundo e começa a pregar a palavra do Senhor, lá no metrô, na rodoviária, ele prega onde quer que seja, ele abre a boca e prega a palavra do Senhor. Haverá uma coroa de alegria para esse grupo de pessoas. Ou seja, irmãos, haverá um grupo que estará lá no céu, que não vai receber nada. Ele foi salvo, mas não vai receber nada, coroa nenhuma, prêmio nenhum, porque a Bíblia diz aqui, ó, a palavra do Senhor diz no texto que lemos, olha só o texto que lemos, coisa interessante, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém edifica sobre esse fundamento, com ouro, prata, pedras preciosas, madeira ou feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o fogo aprovará. Se permanecer a obra que alguém edificou, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, passou pelo fogo, queimou, foi lá o ouro, queimou, não passou pelo teste, a prata não passou pelo teste, pedras preciosas não passou pelo teste, madeira, feno e palha, se queimou, se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Ele foi salvo. Só que não haverá galardão, não haverá recompensa, não haverá glória. E aí você pode falar assim, é como que alguém escapa do incêndio, ele perde tudo, não sobrou nada, mas ele escapou do incêndio, ele está vivo. É mais ou menos isso, eu consegui chegar. Para uns pode ser maravilhoso, e vai ser maravilhoso, mas como será bom se nós conseguir receber do Senhor um galardão? Servo bom e fiel, eu vou te dar essa coroa de justiça, a coroa de glória, essa coroa de alegria, essa coroa de justiça, essa coroa da vida. Olha que maravilha, a irmã chegando lá e o Senhor pessoalmente entregando ali a sua coroa, e você fez a obra de Deus com excelência, e o nome do Senhor vai ser engrandecido e glorificado. Alguns dizem que vai ter tristeza. Alguns dizem, eu não acredito que haverá tristeza. Dizem que vai ter. Eu não vejo. Será que não tem como ver uma ciumeira? Ah, o irmão ali ganhou uma coroa. Porque não haverá injustiça. É o Supremo Juiz que está entregando a coroa, irmã Sorilene. Não haverá injustiça. Deus é justo. Você entregou uma coroa para um e não entregou para outro, é porque o outro não mereceu, mas foi salvo, mas não mereceu aquela coroa, não mereceu aquele galardão, não foi a obra que ele fez aqui, irmãos, com todo respeito, foi uma obra assim, eu não vou nem falar, irmão, a expressão que me veio aqui na mente, não passa, irmãos, não tem como, mas pela misericórdia de Deus, consegui chegar aqui no céu. Eu consegui passar por essa prova. Estou aqui no céu. Acho que vão ficar até com medo, pastor Elias, de Deus olhar para ele e falar assim, o que tu está fazendo aqui, rapaz? Acho que vai ficar escondidinho lá. Ele vai ficar. Tem uns que não vai querer nem falar de coroa, porque, rapaz, se eu for abrir a boca aqui,
Eu estou achando que eu vou descer. A pergunta é importante para você ou não ter um galardão no céu? Ou vai levar a vida assim mesmo, de qualquer jeito, e vai subir ali no último minuto mesmo, e cheguei no céu. Brasil, cheguei no céu. Ou é importante ter galardão? Então nós temos que fazer algo hoje. Temos que fazer algo agora. Temos que fazer algo já. É ganhar almas para Jesus. É parar de deixar a internet consumir o meu tempo e começar a glorificar a Deus, a ler a palavra, a buscar o Senhor, a interceder. Porque detalhe, hein? Possa ser que com a vida que estamos levando, não vamos conseguir ouvir o som da trombeta. E aí vai ter que passar por tudo isso aí que o pastor Cristiano pregou hoje de manhã. Pode ser que você seja salvo ainda? Pode. É a repescagem. Mas bem-aventurados são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Pode ser? Pode. Vai ouvir de Jesus? Se você falar de Jesus, vai ter culto, vai ter igreja? Não. Vai ter leitura bíblica diária no teu celular? Não vai ter, não. Porque eu não vou estar aqui para colocar, eu vou estar no céu. Vou estar no céu, Vaninho, não vai ter ninguém para colocar. Alguém vai querer colocar aqui a leitura bíblica diária na grande tribulação? Quem quer? Eu ensino. Aí na grande tribulação tu coloca lá, leitura bíblica diária. Não vai ter leitura bíblica diária. Não vai ter oração de tarde, de 3 às 4, de 6 às 7, de 8 às 9. Não vai ter escola bíblica dominical, revista, estudos bíblicos dominicais, não vai existir. Não vai ter louvor, não vai ter banda, não vai ter pregação, não vai ter live. Não vai ter nada disso. Falou de Jesus, é degolado. Grande tribulação, não tem mais graça. É perturbação, é dor, é lamento, é choro, é angústia. Quem conseguiu subir, está lá no céu, adorando, coroa na cabeça, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Antigamente era mais avivado, ouvia mais sobre arrebatamento, era uma choradeira, o povo chorava, o povo clamava. Eu lembro aqui, dessa igreja aqui da Rampa. Eu sou da igreja da Rampa, meu irmão. Igreja da Rampa, 4, acho que 3 portas desse lado, 3 dessa, e na Santa Ceia, lotado. Eu pregando no congresso de 99, bem sei eu que tudo pode, onde a Eloá morreu de rir quando viu o pastor Elias atrás de mim, ministrando louvor de cabelo. Eloá, pai, é o pastor Elias, minha filha, é o pastor Elias. Viu a pastora Adriana novinha, a Adriana é a Adriana. Em um sábado de manhã, irmão, sábado de manhã. E o nosso querido irmão Jeremias que está filmando. E quando Jeremias vira assim, está lá no meu canal no YouTube. Quando Jeremias vira assim a imagem, a igreja aqui em cima, mas estava lotada. Em um sábado pela manhã, em um congresso de mocidade. Mas aí o ano vai se passando, os anos vão se passando, e aí parece que o negócio vai ficando mais difícil e mais frio. E o Senhor está dizendo, a qualquer momento eu vou soar a trombeta. E quem estiver preparado vai subir e vai morar comigo eternamente. Nem todos serão recompensados. Alguns serão salvos e recompensados. Outros somente salvos. E o que acontece? A escolha é minha. A escolha é sua. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Fique em pé em nome do Senhor Jesus.
Se esse som que o Jojo colocou aí, irmãos, fosse o som da última trombeta. Responda para você. Nessa hora você estaria com o Senhor ou estaria aqui na igreja? Eu, pastor Heber, estaria com o Senhor ou eu estaria aqui na igreja? Como é que está a sua vida, a minha vida? Queria chamar o louvor para vir aqui à frente, em nome de Jesus. Como é que está a sua vida de oração? Feche os olhos, coloca a mão no seu coração. Como é que está a sua vida de oração? Sua vida da leitura da palavra? Como é que está a sua vida diante de Deus? Feche os olhos, feche os olhos. Não olha para mim, olha para o Senhor, olha para Deus, começa a orar ao Senhor. Irmãos, feche os olhos. Peguei o louvor de surpresa aqui, mas eles vão dar conta. Feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos. Começa a orar ao Senhor. Imagine você recebendo uma coroa lá no céu. Imagine você recebendo uma coroa de justiça, de glória. Imagine você recebendo uma coroa incorruptível. Imagine você recebendo uma coroa de glória, uma coroa de alegria. Recebendo um galardão, você fez a obra com excelência. Você merece essa obra, você merece esse prêmio, você merece esse galardão. Você fez a obra do Senhor com amor, com alegria, para a glória de Deus. Você fez para engrandecer o nome do Senhor. Fez porque confiou no Espírito Santo. E Deus então foi te abençoando. E o nome dele foi glorificado e exaltado. Feche seus olhos. Deus vai arrebatar a sua igreja. Deus vai arrebatar a sua igreja. Deus vai arrebatar a sua igreja, é uma verdade. A palavra de Deus é verdade. Deus vai soar a última trombeta. E o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Há um povo que Ele quer levar para o céu. Há um lugar preparado para nós. Há um lugar escolhido por Deus, uma morada celestial. E nós estaremos morando com o Senhor eternamente. Em nome do Senhor Jesus, comece a clamar a Deus, a orar, a buscar o Senhor, a fazer um check-up da sua vida e a pensar e a analisar como que está a sua vida diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus, a trombeta vai soar, meu Pai. Aqui estamos nós. Pai, prepara a nossa vida, o nosso coração. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te glorifico, eu te exalto, meu Deus, por todas as coisas. Obrigado, meu Pai, por tudo, meu Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome. Espírito de Deus, Espírito Santo do Senhor, nós glorificamos o teu nome, Jesus. Exaltamos a ti nesta hora. Obrigado por tudo, Deus, nós te glorificamos. Aleluia, Senhor. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. És adorado entre nós. Analisa a sua vida nessa noite. Tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Glória a Deus. Nós não somos daqui, igreja. Eu não sou daqui. Aqui não é o nosso lugar. Glorifica a Deus. Voltarei, Ele vem me buscar. Aleluia. E com Ele eu irei. Glórias ao teu nome, meu Pai. Eu não sou daqui. Aleluia, Jesus. Pra casa voltarei. Glória a Deus. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Aleluia, Jesus. Adora o Senhor. Yeshua, o Messias aguardado. Se você está fraco espiritualmente, peça para Deus renovar a sua força nessa noite. Você que não tem desejo
Glória a Deus, Pai. Aleluia, Jesus. Peça para Deus te renovar. Senhor, renove as minhas forças. Eu preciso morar no céu. Eu preciso morar no céu. E eu preciso, Senhor, estar contigo. Eu quero receber galardão, Senhor. Entre nós. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tão desejado aqui. Aleluia. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui. Pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Glória a Deus. Leva lá baixurianda, lá baixuricanta, lá bas. O Messias aguardado. Revionderanda, lá baixuricama, lá baixurianda. Aleluia, 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 aleluia. Oh, leva lá baixurianda, lá baixurianda. Leva lá baixuricanta, lá baixurianda, lá bas. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Tá chegando esse dia. Tá chegando esse dia. Tá chegando esse dia. Oh, aleluia. Toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada. Mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. Aleluia, Mas a aleluia, aleluia. igreja Glória a será Deus. arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Oh, aleluia, 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 aleluia. Deus está aqui, Deus está aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Levanta suas mãos para os céus e adora o Senhor. Pega suas mãos para os céus. Mas a Aleluia. será arrebatada. Glória a Deus, eis aqui a igreja que será arrebatada. Aleluia, Jesus. Acontecerá. Mas a igreja Glória a Deus, glória a Deus. arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Senhor, nosso Deus, abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja, meu Pai. Senhor, abençoa no nome de Jesus. Vai fortalecendo a fé de cada um nessa noite. Vai fortalecendo a fé nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Continua os instrumentos baixinhos aí, por favor. Queridos, presta atenção aqui em nome de Jesus. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Talvez tenha alguém que está conseguindo ler a Bíblia, alguém que está conseguindo ter a sua vida de oração, alguém que está conseguindo manter regularmente a sua vida e a sua comunhão com Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas talvez tenha alguém aqui essa noite que não está conseguindo, está fraco na fé, está desanimado. Veio hoje pela misericórdia de Deus e conseguiu chegar aqui. Eu quero fazer uma oração por você. Se tem alguém nessa situação, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Saia do seu lugar e vem aqui à frente, que eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que te renove nessa noite. Saia do seu lugar, vem à frente, vem à frente. Você que está desanimado, veio
arrastado, mas chegou aqui. Tem mais alguém? Saia do seu lugar e vem à frente. Saia do seu lugar e vem à frente. Deus vai falar contigo. Deus vai te renovar essa noite. Saia do seu lugar e vem aqui. Deus quer te arrebatar. Deus quer me arrebatar. Nós precisamos ser arrebatados. O nosso lugar não é aqui, irmãos. Nós não somos dessa terra podre. Nós somos do céu. Nós somos moradores do céu. Eu acabei de sair do meu trabalho, irmãos. Tá tendo um show ali, onde eu trabalho na Católica. Se você vê a plateia que estava chegando, irmãos, só o sangue de Jesus. Aquele povo precisa morar no céu. E aquele povo só consegue morar no céu se eu abrir a boca e falar de Jesus. Se você puder falar de Jesus. Você que veio essa noite, está se sentindo fraco, desanimado, há um Deus que está aqui essa noite. E o nome do Senhor vai ser engrandecido. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Saia do seu lugar e vem aqui. Nós vamos orar por você. E Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Eu tenho aqui 5 pessoas. Eu preciso de 5 pastores para me ajudar a orar aqui em nome de Jesus. 5 pastores, pastoras, vem aqui. No nome de Jesus, evangelista, obreiros, vem aqui. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vem aqui em nome de Jesus. Aleluia. Aqui tem mais 2. Canta só aquele refrão aí em nome de Jesus. Mas a igreja será arrebatada. Vai lá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas a igreja será arrebatada. Aleluia. Serão arrebatados. Será renovada a força nessa noite. A força vai ser renovada. Aleluia. Lágrimas de tristeza serão transformadas em lágrimas de alegria. Aleluia. Renova a força agora, Deus. Renova a força agora, Senhor. Renova a força agora, Pai. A igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada. Aleluia, aleluia, renova as forças nessa noite. Renova as forças nessa noite. Renova as forças nessa noite, Pai. Renova, renova, renova. Renova, renova, renova. Renova, Deus. Renova nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, renova, Pai. Renova nessa noite. Renova nessa noite. Renova nessa noite. Renova nessa noite, Pai. Renova nessa noite, Deus. Mas a igreja Aleluia. será arrebatada. Oh, glórias ao teu nome, Jesus. Piscar de olhos acontecerá. Glória a Deus. Mas a igreja Glória a Deus. será arrebatada. Glória a Deus. Glória a Deus. Piscar de Renova, Pai. Renova, Pai. Renova. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Há alguém aqui, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Há alguém aqui essa noite, por acaso, está afastado e quer reconciliar? Tem alguém que está afastado e quer reconciliar ou entregar a vida para Jesus? Amém. Então foi um renovo. Olha para mim, meu irmão. Deus te renovou, querido. Amém. Essas lágrimas de tristeza vai vir lágrimas de alegria. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Amém. Deus te renovou, minha irmã. Irmão Carlos, Deus te renovou. O nome de Jesus. Renovo, minha irmã. Amém. E seremos arrebatados no soar da trombeta. E não vamos chegar lá para não ganhar nada, não, irmãos. Vamos chegar lá para ganhar coroa, irmã Iraci, galardões, e o nome dele vai ser glorificado. Amém. Obrigado, louvor. Dê um aplauso bem forte ao Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Já estou passando para o pastor Joel. Josuá. Glória a Deus, irmãos. Eu quero fazer apenas uma divulgação, coisa rápida. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade ainda de assistir o meu podcast, mas eu tenho um podcast no meu canal no YouTube e nós estamos agora no 4º episódio. Podcast é um bate-papo, é uma entrevista, e ali a gente fala da obra do Senhor. Então, ali está, podcast Ponto de Fé, como estudar teologia e montar uma biblioteca cristã. Eu convidei o nosso amado pastor, presidente, pastor em exercício, pastor presidente em exercício, que é o pastor Gedeon Júnior. E ele está ali, o pastor está bonito ali, hein, Dinha? O pastorzão ali, abençoado. Estava ali, irmão, no podcast, foi uma honra receber. E ele vai falar ali nesse podcast tanta coisa boa, livros que ele indica, palavra de Deus, como começar uma biblioteca. Então amanhã eu vou estar colocando lá no meu canal do YouTube e eu vou estar divulgando. Como é que você encontra esse podcast? Só colocar no Google, podcast Ponto de Fé, só isso. Coloca no Google aí, podcast Ponto de Fé, já aparece. Ou então coloca Pastor Heber Ramos, vai aparecer também no YouTube ou no Google. E aí você assiste, se você não é inscrito, se inscreva. E aí nós vamos colocar esse podcast amanhã. E se você não assistiu, assista, porque é muito bom o que o pastor Gedeon Júnior falou ali. Amém? Deus abençoe. A banda vai estar louvando ao Senhor